Seja muito bem-vindo, você que é de peixes ou você que tem ascendente em peixes. Hoje um vídeo muito especial que são as previsões para o ano de 2026. Um vídeo muito esperado aí por vocês. Eu já gravei aqui um vídeo falando sobre Marte, porque o planeta que vai reger o ano é o planeta Marte. E dentro da astrologia mais convencional, porque não são todos os astrólogos que vai por essa viés da estrela de 7 pontas, eu gosto, porque eu também tenho uma linha mais esotérica, mais voltada aos mistérios. Mas a linha tradicional, quando a gente vai visualizar o gráfico do ano novo astrológico, Marte também está em destaque. Então é Marte para os dois lados ali, tá? Então, eu sugiro que você assista o vídeo, para quem ainda não assistiu, porque aqui você vai juntar uma informação com a outra. Esse vídeo, ele é direcionado para você de peixes, e você que tem ascendente em peixes. Então, vamos entender como é que está a energia e a frequência do ano de 2026. Fiz aqui diversas anotações, tá? Para que eu também conseguisse extrair o essencial do ano, para que você também possa aí fazer o seu planejamento. Então, pega lá teu caderno, tua caneta, lápis, não importa, e vamos aqui entender essa frequência. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e eu tô aqui sempre fazendo a previsão, sempre na lua nova, na lua cheia. Se você gostar, então se inscreva no canal, ative o sininho e aí você vai receber todas as notificações, tá bom? Vocês estão ouvindo um barulhinho? Meu cachorro querendo entrar aqui na sala, mas não vai entrar. Vamos lá, foi só um barulhinho, se fizer mais barulho eu vou ter que interromper e acudi-los ali, tá bom? Mas vamos lá. Então, vamos agora, eu vou começar falando de Marte, porque Marte, ele tem aspecto desafiador, mas ele tem aspectos muito positivos, tá? Inclusive um aspecto maravilhoso com o planeta Júpiter. Então, ele tá mexendo numa área da tua vida que vai ser uma área que, se você conseguir desenvolver aquele setor, ele vai ter ali, de alguma forma, uma projeção no ano. Nós vamos ter 2 setores de grande projeção no ano, mas vamos primeiro falar da frequência do planeta Marte. Marte, que está no signo de Peixes. Então, essa previsão é uma previsão muito... Gente, esse ano para vocês piscianos é um ano muito impactante. Por quê? Porque no ano novo astrológico, Marte está no seu signo. Marte, ele é uma consciência que nos coloca em ação. Ele impulsiona situações. Então, ele está, de alguma forma, gerando, no ano de 2026, um comportamento diferente. Vocês vão se ver se desenvolvendo. É um ano de autodesenvolvimento para vocês. É um ano em que vocês vão ter que, de alguma forma, em alguns momentos do ano, se não digo a grande maioria dos momentos que vão ocorrer no ano, você vai se ver tendo que ter mais atitude, mais coragem, audácia, tá? Então, geralmente, a frequência do peixes, vocês tendem a ser mais introspectivos, vamos dizer assim, e vocês têm uma maneira de lidar com a vida subjetiva, tá? Essa subjetividade, quando você trabalha a tua parte espiritual, quando você se desenvolve o teu autoconhecimento, é muito bonito, porque aí você vai desenvolver a percepção e você vai se tornar uma pessoa mais intuitiva, né? Você consegue fazer uma leitura da tua vida, levando um conceito mais intuitivo, tá? Que esse é o papel, mas essa é uma intuição através da percepção, através da leitura das frequências energéticas. Então, peixes, no caminho correto, ele vai por ali.
Agora, se você é um pisciano que você não se desenvolve, o que é se desenvolver? É trabalhar a sua espiritualidade, tá bom? A tarefa de peixes é o autoconhecimento, é a espiritualidade. Se você não acredita em nada, e tudo bem não acreditar em nada, porque espiritualidade também não tem nada a ver com religião, tá? Mas vamos dizer assim que você não faz nada para o teu crescimento pessoal. Então, essa subjetividade, ela vai para um caminho mais negativo. Então, você pode ser tendencioso a distorcer as coisas, a enxergar coisas onde não existem, a ficar muito vulnerável e muito sensível ao externo, tá? Então, entenda que vocês veem o mundo de uma maneira diferente. Isso porque vocês são mais sensíveis, tá? E o que acontece é que o ano de 2026, Marte está transitando no seu signo. Vocês vão me ver olhando para cá, tá? Porque eu tô com o gráfico aberto aqui. E esse Marte, ele é um convite, tá? Ele é um convite para que você aprimore a sua ação, a sua atitude, tá? E aí eu queria que você fizesse uma observação da sua vida. Se você se considera um pisciano mais ativo, né? Talvez aqui você tenha que equilibrar, porque a Marte ele traz impulsividade e imprudência. Então isso também pode trazer erros graves para você na sua atitude, na sua decisão. Contudo, se você é uma pessoa mais assim inativa, vamos dizer assim, você não toma nenhuma atitude, você é mais na sua vida, você sente que a tua vida tá meio paradinha, então aí talvez esse trânsito você tenha que realmente se impulsionar mais. Por que eu tô falando? Equilibre Marte. Marte precisa ser equilibrado. Marte, ele é a atitude. Então, nós podemos desenvolver uma atitude imprudente ou uma atitude estratégica e muito bem pensada e direcionada para algo que é o teu propósito, algo muito específico aí, tá bom? Então, porque você, peixes, não é só o teu signo ou só o teu ascendente, né? Você também tem outras composições na sua carta natal que vão traçar o seu temperamento, vai traçar comportamentos também. Então, a gente tem piscianos mais introspectivos, fechados e piscianos mais extrovertidos, mas a sua essência é uma essência em que você é mais sensível. Pronto. Aí, o que eu quero trazer com tudo isso, né? Eu quero trazer que esse ano para você, ele é o ano do autodesenvolvimento. As pessoas vão olhar para você e vão falar: meu Deus, o que aconteceu com esse pisciano? Porque você vai ter mais coragem para tomar determinadas decisões, para se posicionar em determinadas áreas, não é só, porque aqui está no teu eu, então você pode projetar a sua atitude para todos os setores da tua vida. Contudo, tem um setor específico que está sendo mexido aqui. Vamos lá. Bom, aqui nós temos um aspecto auspicioso com o planeta Júpiter. Então, você está aqui num ano em que você vai adquirir grande consciência. Júpiter, ele é a quebra de paradigmas. É quando você expande a tua consciência. Ele representa a nossa fé, tá? Então, você vai se ver mais entusiasmado com a vida. Você vai se sentir mais feliz, mais alegre. Você vai ter mais autoconfiança em você mesmo, tá? Então, eu particularmente fico muito feliz em dizer isso para vocês. Vai ser um ano incrível, incrível. E principalmente se você falar assim, Paloma, nossa, nos últimos 3 anos a minha vida não foi tão, nossa, nada... Eu me senti desmotivado, porque como vocês têm uma certa mediunidade... Então, o médium, ele passa por altos e baixos, né? Emocionais, psicológicos, enfim. Mas aqui é um ano que você talvez vai se encaixar na sua identidade. Você vai se encaixar naquilo que você acredita. Você vai se encaixar na sua filosofia de vida. Olha como isso é grandioso,
tá? Vai ser um ano maravilhoso no sentido de autodesenvolvimento, encaixe com a sua identidade, mas focado muito nessa filosofia. Qual é a minha filosofia de vida? De que forma eu quero viver? Exemplo, eu acredito que eu preciso viver perto da natureza. Isso é uma filosofia de vida. Então você vai querer buscar viver mais perto da natureza. A minha filosofia de vida é que eu preciso estudar mais, eu quero estudar mais sobre um tema, eu quero ler mais livros, eu quero seguir uma religião também. Júpiter, ele tem um significador de religião, então pode ser que você fique mais voltado e dedicado à tua fé, à religião que você acredita também, tá? Bom, mas eu tenho mais coisas para te dizer. Esse aspecto com o planeta Júpiter, que está auspicioso, ele vai favorecer namoro, romances, vai favorecer o lazer, o entretenimento. E quando a gente fala em lazer e entretenimento, isso também, por ter Júpiter ali, favoreceria muito uma viagem internacional, poderia trazer prazer num estudo, talvez um curso que você vai fazer, um estudo que você vai se aperfeiçoar, e isso gerando para você extremo prazer, tá? E esse cenário, ele vai favorecer filhos. Então, aqui é para quem quer engravidar, tá um ano muito interessante. Você quer engravidar, é um ano que vai dar, tá? Se você focar ali, você consegue engravidar. Assim como também é um ano em que você vai ver o seu filho, isso lógico, essa previsão é para quem tem filhos. Você vai ver os seus filhos tendo um grande desenvolvimento, é um ano de grande progresso, de grande crescimento para o teu filho ou filha. Principalmente na parte acadêmica, na parte de escola, estudo, vida social, tá? Também se vocês têm uma religião, a família, de repente colocar o filho na catequese, eu vou colocar o filho para fazer estudo religioso, independente da tua religião. Eu sou espírita, vai ter lá evangelização para as crianças, eleva lá. Ou se você é católico, ou se você é um bandista, meu filho está indo mais, vou levar meu filho mais nas giras. Enfim, não importa a religião, tá? Importa que você vai ter a oportunidade de inserir o teu filho ou a sua filha numa filosofia de vida. Então, eu falei de vida acadêmica para os filhos. Lógico que se você tem criança, aqui vai falar da vida escolar / social. Como o aspecto com Júpiter, ele está muito bom, seria você colocar o teu filho numa filosofia, numa escola que tem uma filosofia que vai de encontro com você, que você se identifica com essa filosofia, tá? Então, é um ano muito bom para ter filhos e para o desenvolvimento dos filhos. Isso também envolve namoro, como eu disse lá no começo, se você tiver o desejo de namorar, a vida social ela vai de alguma forma acontecer, tá bom? Só que esse setor ele não é só namoro, ele é namoro e ele também representa o desenvolvimento da sua identidade, daquilo que te faz bem, te faz feliz, por isso que aqui você vai ter muito estímulo para ser feliz. É um ano para você ser feliz, é um ano para você aprender a ser feliz. O que leva uma pessoa a ser alegre? Sempre alegre. É uma pessoa em que ela está encaixada com a identidade dela. Quando você se encaixa com a sua identidade, vai ter problemas, a vida vai ter altos e baixos, mas você está ali firme. Por quê? Porque você está encaixado com a sua identidade. Tá bom? Ok, vamos para o segundo tópico aqui. Os desafios do ano. Vamos lá. O que acontece é que Marte, ele faz um aspecto desafiador com o signo de Gêmeos. E aqui no teu caso vai trazer desafios envolvendo a família, tá?
Isso pode mexer tanto no sentido das relações familiares, como também pode mexer com o estado físico da casa. De repente você pode ter que resolver problemas, você vai ter que se posicionar para resolver temas familiares, né? No sentido casa, estrutura física. E decidimos mudar de casa, decidimos reformar a casa, decidimos que tem que fazer algumas melhorias. Mas o que eu acredito que vai pegar um pouquinho mais para você é a questão da interação familiar, tá? Aqui pode ser que você fale assim, eu não queria interagir muito com ninguém da família, tá? E aqui talvez você vai passar por algumas situações no ano em que você se vê numa situação em que você vai ter que interagir, em que você vai ter que se relacionar, em que você vai ter que ter lá, seja uma pequena ou uma grande interação familiar, né? Lógico que aqui é uma previsão geral, cada caso é um caso, mas aqui é o que eu tô vendo. E aí você pode, né? Você tem seu livre-arbítrio, por mais que as pessoas acham que não, porque é muito fácil, né? A gente botar a culpa no universo e em tudo, do que a gente olhar para nós mesmos e falar, não, eu tenho livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Então, através do teu livre-arbítrio, você pode também chegar e falar, não, Paloma, eu realmente não quero ter contato com ninguém e não vou ter. Ponto. Livre-arbítrio, tá bom? Mas aqui você vai, de alguma maneira, a família, ela exerce em você também essa mudança que está acontecendo de atitude, de postura, de encaixe com a sua identidade, tá? Eu quero falar uma coisa importante. Vou fazer uma pausa aqui. Vamos voltar para o tema que eu falei, que é o ponto forte de desenvolvimento de Marte ali. Esse seu desenvolvimento, ele provavelmente já deve estar ocorrendo, tá? Só que ele vai ter o ponto alto dele, máximo, vai até julho. Então, esse primeiro semestre, você vai tomar grandes decisões. Porque depois eu vou explicar o que vai ocorrer no segundo semestre. Ainda você continua com essa frequência, só que ela vai ter, ela vai ganhar uma forma mais de míngua, como se você tivesse já chegado ao ápice, entendeu? E aí aquilo depois é uma reverberação daquilo que você conseguiu edificar na tua personalidade, no teu comportamento, na tua postura, na tua conduta, tá? Ok? Então, o que eu estou explicando é o que você vai viver, vai ter o ponto... Isso aqui, primeiro semestre, é gritante isso, todo mundo vai ver. Até julho é o ponto alto. E aí depois, o segundo semestre, essa frequência ela continua, mas numa intensidade menor, tá bom? É isso. Bom, voltando então para os desafios agora. Ok, então o primeiro desafio é esse, família, relações familiares e tudo mais, tá? Eu quero colocar para você assim, é um ano que você vai ganhar dinheiro, graças a Deus, né, gente? Eu tô vendo aqui um ano de prosperidade para você, tá? É um ano que você pode até organizar a sua vida profissional, financeira, você vai se organizar ali, tá? Então isso é maravilhoso. Inclusive, eu vou fazer uma previsão aqui para todos os piscianos. Se você quiser comprar uma casa, adquirir um imóvel, o aspecto financeiro ele favorece muito o imóvel, tá? A estrutura física da família. Então nós temos um aspecto muito bom para você comprar, adquirir um imóvel aí, tá? Ou aqui também pode ser, como foi dito, uma reforma. Eu quero deixar minha casa esteticamente mais bonita. Enfim, tá? O que você quiser investir na sua casa ou numa propriedade, aqui o aspecto ele é muito favorável a você. Entretanto, contudo, bom, tem os desafios da vida, faz parte. Aqui vem falando que você está com uma tendência a pisar na jaca, tá? Bom, para quem é de fora do país, eu tenho muitos portugueses que assistem o canal.
Pisar na jaca é você exceder, né? Você errar pelo excesso, tá bom? Então você tem uma tendência a gastar além daquilo que era o necessário. Você pode aqui talvez ter que correr atrás do banco, fazer algum empréstimo, ou você vai ter que mexer com algumas questões burocráticas, talvez para você pegar algo que você considere que tem mais a ver com você. Por exemplo, vamos supor que você vai comprar um imóvel. Só que aí você viu um outro imóvel que é 100 mil a mais, né? Aí pode ser que você vai falar, não, mas eu queria aquele. Aí você vai no banco, você vai correr atrás e você pode até conseguir esse recurso aí, tá? A questão é, você vai se apertar, porque se você se apertar, cuidado, que aqui você pode ganhar dinheiro, mas não conseguir reter. O dinheiro vem, as oportunidades vêm, mas o dinheiro vai embora também, tá? E aqui também fala muito de gastos com filhos. Para quem tem filhos, pode ser que esse gasto que eu tô vendo aqui, ele seja um gasto porque a gente trocou o filho de escola. Aqui também caberia assim, meu filho está numa escola bilíngue, né? Só que é uma escola que é o olho da cara, né? Então, olho da cara. Olho da cara é caro, tá bom? Tá muito caro, é um valor muito alto. E aí você acaba tendo algum tipo de gasto, né? Isso já pode até estar acontecendo, tá, gente? Mas isso vai pairar o ano de 2026, tá? Então, às vezes, assim, eu quero engravidar, mas eu vou fazer uma FIV, então você vai ter que pagar a FIV. Existem alguns investimentos aqui que você vai, talvez, querer fazer, você vai se motivar para fazer, e isso envolve filhos. Por exemplo, aqui, eu quero pagar um intercâmbio para um filho, né? Então, tudo isso, de alguma forma, é algo que está sendo bastante mexido aqui na tua carta natal, tá? Então, se vem um bebezinho aí na família, talvez é natural gerar um gasto maior, vai comprar berço, vai comprar as coisas, vai comprar fralda, a fralda também, meu pai do céu, né? Tá muito caro. Então, aqui seria isso, tá bom? Gastos, então, você precisa aqui prestar bastante atenção sobre tudo isso. E aí, agora eu vou para o terceiro ponto, que é méritos depois do esforço. Para quem gosta de astrologia ou estuda astrologia, já sabe que eu estou falando de Saturno. Saturno, ele hoje, se vocês assistirem essa previsão no começo, final do ano, comecinho do ano, Saturno está ainda no teu signo, mas ele tá para sair e ele vai entrar no teu setor material, tá? O planeta Saturno, ele é o esforço, a disciplina, o comprometimento, a dedicação, né? Que no senso comum, isso é visto como algo horroroso, né? Vamos se esforçar? Imagina, para que se esforçar? Vamos pegar tudo fácil, né? Só que Saturno, ele não atua desta maneira, tá? Saturno, ele é a disciplina, ele é o comprometimento. Então, você vai começar uma temporada de Saturno em que a sua gestão financeira vai ser cobrada, tá? Geralmente, essa posição, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela te favorece, por exemplo, adquirir algo caro. Algo que você vai ter que parcelar, algo que você vai ter que se planejar para pagar. Que poderia ser o que foi dito aqui, que inclusive está maravilhoso, aquisição de um imóvel. Então, eu vou comprar um imóvel, logo eu vou fazer ali um empréstimo para quem, né, tiver que fazer empréstimo, ou eu vou financiar, enfim. Eu quero trocar de carro. Isso é bem trânsito de Saturno, tá? No dinheiro. Então, a gente acaba adquirindo mais responsabilidade material, tá? Só que tá muito interessante aqui, peixes. Eu acho que isso ainda vai mais profundo, esse trânsito. Aqui tá falando que você vai organizar a tua vida financeira. Vai ser muito mais profundo do que você imagina. Pode ser que aqui você, inclusive, descubra uma vocação que você tem.
né? O que que move muito no meu consultório? 2 temas: carreira e relacionamento. São os temas principais que eu trabalho, que o pessoal se queixa, quer saber. Então, ganhar dinheiro, né, com aquilo que a gente ama, com aquilo que está realmente aliado à nossa vocação, é incrível. Então, é um trânsito que vai favorecer você a organizar a sua vida material. Se a sua vida está desorganizada, você passou por altos e baixos financeiros, esse trânsito ele vai te ajudar demais, porque você vai estar muito mais sensato, muito mais criterioso, tá? E é um trânsito que provavelmente nos próximos 2 anos você vai adquirir coisas e você vai desenvolver a sua vocação. Então, o Saturno, sendo um planeta que nos oferta mérito, inclusive ele é o único planeta que nos dá algo concreto, né, de resultado, ele está falando assim, que se você fizer a sua parte, você vai ter méritos. É isso. E aí, a gente vai falar do segundo semestre, que fala muito dessa movimentação material, mas isso aqui, gente, é o ano todo. E como o Saturno é tempo. Então, esse resultado, ele também leva tempo. E esse tempo ainda vai até 2027. Lá na previsão de 2027, vocês ainda vão me ver falando sobre isso, tá? Então, faça a sua parte. Não é o momento para vocês fazerem grandes gastos, é o momento para pensar de uma maneira inteligente na tua vida material, na tua vida financeira. Se você passou por situações difíceis, chega, fala, acabou, eu não quero mais passar pelo que eu passei, eu não quero mais viver da forma que eu vivia, eu quero ter uma vida saudável financeira. Então você vai ter ajuda para isso. E o ponto alto disso aqui vai ser lá em novembro, tá? Então deu para entender, né? Vamos se organizar aí financeiramente. Mas agora eu quero contar para você o que vai ocorrer lá no segundo semestre. Então eu até anotei aqui situações que eu quero trazer para vocês. Então eu vou falar de julho, vou falar de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu vou te dar um parecer. Porque quando a gente tem um segundo semestre, a gente tem um céu que é meio fogo no parquinho, sabe? Então, vão acontecer coisas que a gente vai ter que olhar, que a gente vai ter que mexer, que a gente vai ter que olhar com mais propriedade. Mas só para fechar a questão do dinheiro, eu acho que tá tão interessante para você, tem um aspecto bom com Plutão. Então, eu vejo que você é uma pessoa que vai estar muito estratégica em relação à tua parte material. E você tem um aspecto bom com o planeta Urano, dizendo que você tem aqui a possibilidade de se reinventar financeiramente. Inclusive de você criar alguns caminhos para ganhar dinheiro, tá? Porque o Urano, ele é a tecnologia, então você poderia utilizar a tecnologia para ganhar dinheiro, como também você poderia aqui empreender em algo, se tornar um empresário. Tá bom? Então, vamos agora falar do segundo semestre de 2026. Vamos lá, então, peixes. Deixa eu trocar aqui. Vou botar outros gráficos aqui na minha frente. Então, vamos falar de julho, tá? Julho, ele é um mês em que nós temos o planeta Marte ativando a questão de imóvel. Lembra que eu falei para vocês que vocês têm a possibilidade esse ano de comprar um imóvel e que também tem uma questão de exercitar ali a questão das relações familiares, tá? Mas aqui tá mais com o tom financeiro, tá bom? Porque aqui vem falando que você vai estar mais hábil, vamos dizer assim, ou você vai ter possibilidades de realizar investimentos para a tua vida familiar, tá? E isso também pode envolver imóvel, ou é um investimento para a família, ou é um investimento para um imóvel, tá?
Existem aqui situações que precisam ser discutidas, se você é casado ou se você está num relacionamento, talvez você está lidando com uma pessoa ali que pensa diferente, ou vocês precisam sentar para alinhar uma ideia. Isso aqui também pode ser uma negociação, não se tratar do seu casamento, mas uma negociação ali que precisa ser ativada, avaliada, tá? Então, julho, ele é um período em que pede de você habilidade para se comunicar. Habilidade para se comunicar, tá? Aqui vem desafiado, tá? Eu quero também trazer uma situação, porque o planeta Júpiter, ele tá aqui fazendo uma oposição a Plutão. Se você tem alguma questão burocrática para resolver, esse aqui é um período que algumas coisas podem vir à tona que se conectam a burocracias, tá bom? E essas burocracias, elas têm mais a ver com o teu trabalho, com a tua rotina. Talvez assim, existam algumas regras aqui que você precisa levar em consideração, tá? Aqui, principalmente, coisas que se conectam ao teu trabalho, tá? As relações com funcionários, subordinados, colegas de trabalho. Então, aqui pede para que você tenha cuidado para você não ter problemas, é isso. Agora, aqui já pode ser um problema? Pode ser que já ocorreu alguma situação e aqui tá falando que ganha quem tá dentro da lei, tá? Ou se resolve depois que essa burocracia for resolvida. Então, isso aqui talvez é uma coisa que vai te demandar ainda um pouquinho, tá? Bom, vamos agora para agosto, né? Aqui em agosto, nós temos o eclipse solar, que vai ocorrer dia 12 de agosto, tá? Esse eclipse, ele de alguma forma, deixa eu ver aqui, pessoal, ele tá trazendo para você uma mudança no seu trabalho, tá? Então, gente, já tô contando para vocês do eclipse de 12 de agosto, hein? Então, aqui você vai ter a oportunidade de fazer uma renovação no seu trabalho. Essa renovação, ela é boa para você, tá? Tem um aspecto muito bom com Saturno, que tá lá no teu dinheiro. Então, aqui vem falando que você tá mais pé no chão, você talvez está tomando uma decisão aqui muito concreta em relação a uma situação no seu trabalho. Então, aqui pode ser que você tenha que se esforçar mais, se dedicar, ou você assuma algum tipo de responsabilidade, mas é algo que vai ser muito bom para você, tá? E aqui tem uma outra questão no mês de agosto, porque nós temos a grande cruz cósmica, que é uma tensão, e a gente tem a Vênus como protagonista dessa tensão. É uma tensão, mas também sai o grande trígono. Então, a gente tem o grande trígono e a gente tem a grande cruz. Bom, não vou mais falar termos, não vou falar astrologuês, vamos lá. Peixes, aqui é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que se vocês quiserem levantar um dinheiro, né, principalmente se vocês quiserem adquirir um imóvel, uma propriedade, tá? Aqui talvez você tenha algum tipo de resultado interessante para isso, tá? Você aqui, principalmente se você tem algum dinheiro que você tenha aplicado, guardado, ou se você tem algum recurso financeiro para receber, ou se você tem um consórcio, enfim, aqui nós temos um céu muito interessante. Então, você vai receber esse dinheiro. Contudo, aqui está falando cuidado para não pisar na jaca. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria para você avaliar como que você quer utilizar esse dinheiro. E de que maneira que você quer utilizar esse recurso. Tudo bem? Então, nós vamos agora para setembro. Aqui em setembro, nós temos como protagonista o planeta Mercúrio. Então, Mercúrio ainda está ali também ajudando em negociações,
se você tiver que assinar contrato, se você tiver que mexer com algum tipo de papel, decisões importantes aqui, que também move a parte financeira, ou se você tem aqui algum recurso para receber material, tanto o mês de agosto quanto o mês de setembro, eles de alguma maneira, eles favorecem. Só que lá no mês de agosto, só pede que. Aqui tá falando assim, ó, você vai receber o que é teu, o que não é teu não vai receber, mais ou menos isso. E aí entenda que o que não recebeu, às vezes questões até kármicas que a gente tem que passar na vida, tá? Mas de uma forma geral, aqui você tem a possibilidade de fazer algum tipo de negociação. Aqui está muito em pauta o teu relacionamento. Aqui vocês estão talvez com mais serenidade para poder avaliar movimentos financeiros, tudo bem? E aí a gente vai lá para outubro. Outubro, a gente tem aqui uma configuração que de alguma forma está mexendo com o seu trabalho. Inclusive, aqui pode ocorrer alguma tensão no seu trabalho, tá? E para outros, isso pode mexer um pouquinho com a sua saúde. Então, é um ano que você tem que cuidar da saúde. Até porque também eu não acabei não falando muito sobre isso, mas caberia aqui. Como Marte, ele está no teu físico, Marte, ele pode impulsionar, por exemplo, cirurgias, né? Eu não recomendo fazer procedimento estético, não, tá? Aqui você pode ter que tomar algumas decisões aqui, mexendo com, ou o seu trabalho vem sendo mexido, então aqui pode ser que há algum tipo de desafeto no seu ambiente de trabalho, tá? E aí situações precisam ser resolvidas, ou isso aqui tem a ver com a tua saúde. Ai, Paloma, e agora? Como que eu vou lidar com isso? Previsão é assim. Você tem livre arbítrio, tá bom? Então aqui tem coisas boas também. Tô vendo você financeiramente, você tá bem. Então aqui não é uma questão financeira, tá? Já vou aliviar aí para você. Aqui talvez são questões que envolvem o teu dia a dia, tua rotina. Às vezes você trabalhando com uma pessoa que pensa de um jeito, outro pensa do outro. Então, isso aqui gera para você algumas definições importantes no seu trabalho, tá? E aí, nós temos aqui, em novembro, lembra que eu falei para vocês que méritos, cadê? Méritos depois do esforço? Então, aqui você tem méritos, situações que de tudo que você vem resolvendo, se aprimorando, desenvolvendo dentro da tua área material, aqui você vai ter de alguma maneira uma ajuda do universo. É como se aqui está falando assim, ó, tudo que você fez, que você teve que correr atrás e que foi difícil, aqui tem méritos para você, tá? No sentido de que aqui você adquiriu uma consciência financeira, tá? Uma consciência de prosperidade. E aqui tá ótimo o teu trabalho. Então, aquela questão que eu vi de trabalho é uma coisa muito pontual, gente. Não é uma coisa que é para você ficar desesperado, não é eclipse, mas ali tem que cuidar, tá bom? Porque aqui, já no mês de novembro, a situação muda de figura já para melhor, tá? E aí a gente termina o ano, né? Com um T-square com Marte, tá? Em que aqui tá falando muito sobre o quê? Tá falando sobre a sua carreira profissional, tá falando sobre você ter que lidar com pessoas que são pessoas um pouco mais arredias, né? Ou pessoas, aqui você pode estar lidando com a concorrência, com a competição, ou com uma pessoa que é uma pessoa que não é fácil de lidar, tá? Isso aqui pode estar muito conectado à parte mesmo de trabalho, carreira, profissão, a relação com chefes. Mas aqui, peixes, busque entender que este cenário de final do ano, ele é um cenário que está fazendo com que você tome a melhor decisão. Está, de alguma forma,
colaborando, né, com o seu desenvolvimento. Porque às vezes a gente atrai pessoas na nossa vida que são pessoas, gente, que são difíceis de lidar, né? Mas que se a gente parar para olhar e observar metafisicamente, espiritualmente, são essas pessoas que fazem a gente evoluir, que fazem a gente crescer, que faz a gente se aprimorar. Então, aqui é como se você tivesse, de alguma forma, alguém se afasta, tá? Aqui há um afastamento de uma pessoa, tá? Há um corte de uma relação, tá? Não sei quem é aqui, então vamos deixar isso bem aberto, mas aqui é lá no final do ano, e aqui fala muito sobre um período que você precisa olhar um pouco mais para sua carreira, olhar mais para aquilo que é importante para você no seu desenvolvimento e entender que o outro, né, ele está no processo dele, ele está no desenvolvimento dele e que aqui cada um sabe como vive, né? Cada um sabe o que faz. Entretanto, a energia é de que você, no final do ano, você vai ter uma visão ampla sobre o teu futuro, tua carreira, mas aqui há um corte. Uma pessoa tende a se afastar, tá bom? Ufa! Vocês viram que quando chega no segundo semestre, a gente tem ali uma situação que te exigirá toda a performance que você adquiriu no primeiro semestre, no segundo semestre que te coloca a prova ali de você ter que fazer a coisa acontecer, tá bom? Mas tudo vai dar certo. Porque o que realmente prevalece é a consciência. Somos espíritos em experiência aqui na Terra. Tudo aqui é temporário. E o que a gente vai levar é a nossa consciência. Por isso que planetas são estados de consciência. Então, é um ano em que você precisa se desenvolver e tomar decisões com muita sabedoria, prudência, para que você consiga edificar a tua vida material, inclusive aqui, tá bom? Então é isso, peixes, o que eu tenho para você, um ano de 2026 incrível. E continua aqui me seguindo e 2026 estamos juntos aqui, tá bom? Grande beijo, muita luz e até mais.